Olá pessoal, meu nome é Leonardo e eu sou perito judicial e vou trazer para vocês um tema bastante interessante que fala a respeito dos artigos do Código de Processo Civil, que é o CPC, que está relacionado à perícia judicial. Durante a minha caminhada como perito, esses artigos eu ouvia falar no CPC, às vezes os advogados falavam, ou eu ouvia comentar quando eu ia no fórum, mas eu não me interessava muito sobre isso. Porém, depois que eu comecei a pesquisar, depois que eu comecei a ver sobre esses artigos que especificamente falam sobre perícia judicial, ela me ajudou muito em relação às próprias atividades de perícia. Então, é por isso que eu estou passando para vocês, principalmente você que está começando a estudar sobre perícia judicial e pretende ser perito. Então, uma dica que eu recomendo é ler sobre esses artigos do CPC referentes à perícia. Ela é uma leitura rápida, uma leitura dinâmica e ela esclarece muitas coisas. Então, aquela questão de, eu vou ficar lendo artigo, isso é coisa para advogado, ou isso é coisa para o juiz. Não, isso aí vocês podem ficar tranquilos, porque esses artigos relacionados à perícia judicial, eles são de uma linguagem bem acessível, e são poucos os artigos aqui que eu vou mostrar para vocês, e é uma leitura tranquila, que vocês vão conseguir entender, porém eu vou somente assinalar alguns tópicos que são interessantes aqui, e você vai ver ao longo de toda a sua trajetória como perito, porque esses artigos do Código de Processo Civil, eles são aqueles artigos que norteiam a atividade pericial. O que é o CPC? Antes de mais nada, o CPC ela é uma das legislações do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, o conjunto de normas técnicas que elas orientam as partes na condução do processo de natureza civil. Então, o que o CPC tem? Ela tem as instruções para as partes do processo, para o perito judicial e para o juiz do processo. Então, olha só a importância do CPC. Então, todas os entes envolvidos no processo, elas têm aqui as obrigações delas, tem as atividades que elas têm que cumprir, e o perito não é diferente. Então, para o perito, o que tem no CPC? Ela fala sobre as instruções da elaboração do laudo pericial, os prazos no processo, procedimentos de nomeação, situações sujeitas a penalidades, sobre o recebimento de honorários, procedimentos relacionados à marcação de vistoria e várias outras responsabilidades que o perito tem. Então, é importante que o perito ele estude, dê uma olhada, dê uma lida nesses artigos aqui, e então ele vai conseguir desenvolver a sua atividade com muito mais tranquilidade. Em relação ao juiz, o que o CPC fala? As condições para autorizar a perícia judicial, análise e conclusão do caso baseado no laudo pericial. Ele fala sobre o estabelecimento de prazo no processo, porque o juiz estabelece os prazos no processo, situações em que o perito deve ser penalizado, quais são as penalidades aplicadas ao perito, em que situações que isso acontece, a respeito dos honorários periciais e várias outras coisas. Então, vamos falar sobre os artigos do CPC relacionados à perícia judicial. Então, são 22 artigos, como você está vendo aqui. Esses artigos eles são simples e eles são bem curtos. E eu vou mencionar esses artigos que estão aqui de uma forma bem resumida para você entender melhor. Então, ela vai aqui do 149 até o 480. Então, vamos ver um por um aqui. Mas antes de mais nada, esse aqui é o link que você pode acessar, um link gratuito. Você entrando nesse site aqui, você vai ter todas essas informações dos artigos do CPC. E aí você vai direto, então, nesses artigos aqui que estão aqui nesse quadro,
e você vai ver então todos os assuntos relacionados à perícia judicial. Então, o primeiro que nós temos aqui é o 149. O 149 ele fala sobre a lista dos auxiliares de justiça. Então, entre eles é o perito judicial. Então, por que eu estou falando sobre os auxiliares de justiça? Porque o perito judicial ele é um auxiliar de justiça. Mas é só o perito judicial que é auxiliar de justiça? Não. Existem outros que são auxiliares de justiça também. Por exemplo, o escrivão, o chefe de secretaria, oficial de justiça, o intérprete, tradutor, contabilista. Então, isso é importante para que, quando o perito for fazer o seu cadastro junto ao Tribunal de Justiça do seu estado, por exemplo, você vai no Google, na barra de pesquisa do Google, você vai digitar, por exemplo, auxiliar de justiça TJ, e você coloca a sigla do seu estado, por exemplo, TJSP, São Paulo. E aí vai aparecer ali o site do Tribunal de Justiça para você poder fazer o seu cadastro como auxiliar de justiça. Tá? Então, é já uma dica para que você possa saber por onde começar. Por exemplo, eu tenho interesse em ser perito judicial. Eu quero fazer o meu cadastro no Tribunal de Justiça. E aí você pode pesquisar, então, na barra de pesquisa do Google, como você, então, fazer esse cadastro aí de auxiliar de justiça. Porque você vai ver, ali vai ter o passo a passo para você fazer esse tipo de cadastro. Depois, o 156. Em que situação que a perícia judicial é requisitada? Então, aqui fala o seguinte: o juiz será assistido por perito quando a prova de fato depender de conhecimento técnico e científico, ou científico. Significa o quê? O juiz ele não tem conhecimento sobre conhecimento técnico ou científico. Ele vai julgar o caso de acordo com as informações que ele receber dos advogados e do perito judicial. Então, por isso que o juiz ele precisa do perito, ele precisa que o perito possa fornecer as informações necessárias para que o juiz possa julgar baseado, então, nessas informações técnicas que o perito vai fornecer ao juiz. E essas informações elas são passadas através do laudo pericial. Aqui a gente tem o 157, artigo 157. O dever do perito de cumprir o prazo designado pelo juiz. Aqui então fala sobre prazo. Perito, uma das características que o perito deve ter é cumprir o prazo judiciário. Isso é muito importante porque para tudo na justiça existe prazo. Prazo para você definir sobre se você vai aceitar ou não a nomeação daquele caso. Prazo para você entregar o laudo pericial e vários outros prazos que o perito ele vai precisar ficar atento através do processo judicial eletrônico, né? No próprio processo já vai estar escrito ali o prazo para que o perito possa se manifestar de tantos dias. Então, o perito ele vai ter que prestar atenção em relação a essa questão dos prazos. O artigo 158. A punição ao perito que prestar informações falsas. Então, isso aqui é muito sério. O perito ele tem que trabalhar com a verdade das informações, responder de forma correta, baseado em análise técnica e científica dos fatos. Artigo 361. A prova oral que o perito deverá fazer caso os quesitos não sejam respondidos anteriormente por escrito. Ao longo da minha trajetória de perito, eu nunca atuei como perito no Tribunal de Justiça Estadual, Federal, não teve esse tipo de problema. Artigo 464. O que é a prova pericial? Em que condições o juiz indeferirá a perícia? Então aqui fala sobre a prova pericial, o que é a prova pericial, né? No caso, a questão mais importante que o juiz quer que o perito responda para ele, em que condições que o juiz indeferirá a perícia. Artigo 4
465. Quais as condições de nomeação do perito pelo juiz? E também deixa claro que o juiz que estabelece o prazo para o perito entregar o laudo. Então, o laudo pericial, o prazo para a entrega do laudo pericial, quem determina é o juiz. Normalmente são 30 dias para a entrega do laudo pericial. Prazo para a resposta do aceite ou não da nomeação significa o quê? Quando o perito ele é nomeado para um determinado caso, ele tem um prazo, normalmente são 5 dias do recebimento dessa intimação, para que ele faça uma petição respondendo se ele aceita ou não essa nomeação. Se ele aceitar, ele já deve fazer a sua proposta de honorários. Com a proposta de honorários, ele vai anexar também o seu currículo e os seus contatos profissionais. E também fala nesse artigo 465 sobre adiantamento de honorários periciais, que é um assunto bastante interessante e bastante importante. No caso aqui, o parágrafo 4º, o juiz poderá autorizar o pagamento de até, veja, 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos. Veja, então, são 50% dos honorários no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entrega do laudo e prestado todos os esclarecimentos necessários. Então, significa o quê? No artigo 465, garante, então, que o perito ele receba inicialmente 50% do valor total dos honorários e, quando ele entregar o seu laudo, esclarecer todos os outros questionamentos que houverem, o restante do valor dos honorários. Artigo 466 é o cumprimento do perito do encargo que lhe foi atribuído. Artigo 467. Há situações em que o perito pode recusar a perícia ou o juiz pode impedi-lo de atuar sob certas condições. Então, aqui fala que situação que o perito pode recusar a perícia. Então, aqui esclarece nesse artigo 467. Artigo 468. Quais as condições em que o perito pode ser substituído? Nesse caso aqui, do 468, existem duas situações. Quais são elas? Primeiro, a falta de conhecimento técnico ou científico. Isso aí o perito vai descobrir quando ele lê o processo. Ele lendo o processo, verificando com cuidado os documentos técnicos desse processo, ele vai chegar à conclusão se ele tem condições ou não de pegar essa perícia. Isso já no início, quando ele é habilitado para aquele caso. Então, quando ele é habilitado para o caso, ele vai ter acesso ao processo na íntegra, no processo judicial digital. E aí, ele lendo aquele processo, ele vai analisar, ver se ele tem condições de pegar aquele processo lá. Se ele não tiver condições, ele faz uma petição. Ele tem o prazo de, normalmente, 5 dias para ele fazer uma petição justificando por que ele não vai conseguir fazer aquela perícia. Então, uma das justificativas pode ser essa. Por exemplo, a falta de conhecimento técnico científico a respeito daquele caso. Um outro é o seguinte: uma outra condição em que o perito pode ser substituído é no caso em que, sem motivo legítimo, o perito deixar de cumprir com o encargo no prazo. Ou seja, o perito, sem motivo nenhum, ele larga, ele não continua, ele não entrega o laudo pericial, no caso, no prazo determinado, não dá nenhuma justificativa. Então, nesse caso aqui, o perito ele é substituído, porém, nesse caso específico, pode haver multa para o perito, tá? Muito cuidado com isso. O perito ele pode ser multado se ele, sem justificativa, ele simplesmente abandonar. Se ele não entregar o laudo no prazo, se ele não der nenhuma justificativa. Ok? 469. As partes podem apresentar quesitos suplementares durante a diligência.
A diligência, pessoal, é quando o perito ele vai até o local da perícia para poder analisar o objeto da perícia, analisar as condições, o local onde aconteceu determinado fato, entrevistar pessoas, tirar fotos, gravar, várias outras coisas, né? Para justamente estar entendendo melhor o fato e também informando ao juiz aquilo que ele viu. Tá? Tudo é através do laudo pericial. E, nesse caso, vai estar presente o perito e vai estar presente também o assistente técnico, que é contratado das partes. Esse assistente técnico ele conhece também a parte técnica e científica. Ele vai lá para estar supervisionando o trabalho do perito. E durante essa diligência, o assistente técnico pode eventualmente fazer perguntas para o perito, mas isso é muito raro também. Normalmente os assistentes técnicos fazem pergunta ou antes da diligência ou depois quando o perito já entrega o laudo pericial. Continuando, o artigo 470 fala o seguinte: a condição em que o juiz pode indeferir alguns quesitos e formular outros para o perito responder. Então aqui, veja que aqui é claro, o juiz ele também vai estar lendo os quesitos, além do perito. Então o juiz ele pode, ao ler alguns quesitos, ele pode proibir com que o perito responda esses quesitos por achar incompatível com o caso. Da mesma forma, o perito, quando ele leu determinado quesito, ele pode também não responder aquele quesito, mas ele tem que justificar o porquê ele não respondeu. O juiz também ele pode formular outros quesitos para o perito responder. Por exemplo, se o juiz ele tem em mente algum fato que ele quer esclarecer, ele pode também formular um determinado quesito para que o perito responda. Isso aí é justamente para ele entender melhor aquele fato. Artigo 471. As partes podem, de comum acordo, também escolher o perito. Isso aí também pode acontecer. 472. Motivo pelo qual o juiz pode dispensar a prova pericial. Um fato óbvio é que, por exemplo, os documentos que estão no processo, os documentos técnicos do processo, as petições das partes, somente lendo ali, o juiz consegue entender qual foi o motivo de ter acontecido aquele fato, sem precisar contratar um perito. Ok? Ou seja, o juiz já consegue entender e também julgar, sem precisar nomear algum perito para esclarecer algum fato novo para ele. 473. O que deve constar no laudo pericial? Isso aqui é muito importante. O laudo pericial é um documento básico e importantíssimo para que o perito possa mostrar para o juiz não só o esclarecimento técnico dos fatos, para ajudar o juiz a julgar aquele determinado processo, mas também vai ser como se fosse uma carta mostrando a habilidade, o conhecimento do perito judicial. Então isso aí ajuda bastante. Então, quanto melhor ficar o laudo pericial, quanto mais esclarecedor, imparcial e técnico for o laudo pericial, melhor. Para não só o esclarecimento dos fatos, mas também para o perito. Artigo 474. As partes deverão ter ciência pelo perito ou o juiz da marcação da data, hora e local da produção de prova. Esse artigo está claro, né? Artigo 475. Dependendo da complexidade da perícia, o juiz pode nomear mais de um perito em um caso. Então, pode acontecer que, em determinado caso, o juiz ele nomeia um engenheiro, um contador, por exemplo, e um médico. Depende muito do caso. Tá? Então, já aconteceu num determinado processo ser nomeado, eu fui nomeado como engenheiro eletricista e ter mais um engenheiro mecânico também no processo.
Artigo 476. O juiz pode conceder um prazo a mais para a entrega do laudo pericial ao perito, desde que devidamente justificado. Então, isso aí parte do perito. Se o perito perceber que está quase terminando o prazo de entrega do laudo, ele vê que não vai dar tempo de entregar, ele faz uma petição ao juiz solicitando uma dilação do prazo. Normalmente, se o juiz ele determinou 30 dias, ele vai definir mais 15 dias, ou seja, metade do prazo total. Então, ele vai ter mais 15 dias de prazo para ele poder entregar o laudo. Artigo 477. O prazo para o perito protocolar o laudo em juízo. Artigo 478. Como o juiz irá escolher o perito quando o objeto da perícia for a autenticidade ou falsidade de documento. Artigo 479. Análise do laudo pericial e os motivos que levaram o juiz a aceitar ou não os argumentos apresentados pelo perito. Veja que esse artigo aqui, ele está relacionado com a análise do laudo pericial pelo juiz. Essa é a fase final do processo, onde o perito ele entrega o laudo pericial, o juiz ele lê, analisa, e aí ele vai dar o seu parecer a respeito daquele laudo. Então, ele vai fazer um despacho definindo sobre aquele caso e citando o trabalho do perito. Olha só que interessante, o juiz vai citar uma ou mais partes do laudo pericial no próprio processo. Isso aí é algo muito interessante. E, finalmente, o artigo 480. Em que situação que o juiz pode determinar nova análise pericial? Nesse caso aqui, é quando o perito inicial ele não esclareceu todos os fatos que o juiz estava esperando. Tá? Então, por isso, mais uma vez, é importante que o perito judicial faça um laudo pericial de forma a esclarecer todas as dúvidas, de forma clara e com uma linguagem acessível também, ok? Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido alguns pontos dos artigos aqui do CPC. Até mais!